A gente pode entrar até em psicossomatização, né? O mental não tratado vira físico. Então, o mental não tratado do Anthony se reproduz nas músicas que a gente traduz. Olha só, até rimou. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e finalmente chegamos na Breaking the Girl. Desde que a gente começou a traduzir Chili Peppers aqui, essa é uma das músicas mais pedidas disparado, então finalmente chegamos nela. Agora que a gente está nesse processo de traduzir circularmente os discos, né? A gente vai aí na ordem cronológica, traduzindo disco após disco. Já pode deixar embaixo nos comentários qual é o som do próximo disco que a gente vai traduzir. Agora, né? A partir de agora é só clássico, só hit, então tem muito som aí pra gente traduzir. E também, às vezes, a gente tá num processo tão avançado de traduzir Chili Peppers que às vezes eu até me confundo aí qual som a gente já traduziu ou não, mas aí tem uma playlist ali no canal com todos os sons que a gente traduziu até agora para escutar e curtir até o próximo lançamento. Antes de começar a reflexão de hoje, eu só gostaria de deixar uma dica para os inscritos do canal. Eu acho que parte da nossa relação aqui é eu não dizer para as pessoas o que elas devem fazer, por isso que eu criei o quadro de reflexões. É simplesmente a gente pensar sobre um assunto e até interpretar letras também é só pensar, né? A minha ideia é simplesmente uma parte ou uma versão de uma possível interpretação, mas a dica que eu quero que a maioria das pessoas, né, que ainda não seguiram ela, possam seguir para a sua vida é: aprende inglês. Então, mas Eduardo, isso é um canal de inglês? Claro, é um canal de inglês sim, mas esse canal parte do pressuposto que a pessoa que vem aqui procurar o conteúdo, ela já tem o inglês intermediário ou avançado. Então a gente não dedica muito tempo para o inglês básico. E eu acho que aprender inglês é uma coisa fundamental, é um skill aí que vai servir para a tua vida inteira, vai te dar acesso a informações que quem não sabe não consegue acessar ou entender, né, com aquele entendimento de quem tem o domínio da língua. E é para dar um exemplo real, né? Essa semana aqui foi muito corrida na clínica onde eu trabalho, e ali é uma clínica de terapia familiar, individual, a gente trabalha com empresarial e também trabalha com RH terceirizado. E nessa parte de RH a gente faz muita... Essa semana, por sinal, teve muita entrevista, né? Muita testagem, então foi uma semana muito corrida, mas nessa semana a gente conversou com muitos recrutadores de outras agências também. E esses recrutadores, a maioria deles falaram: cara, quer destacar o teu currículo, quer destacar o teu portfólio, quer se destacar como profissional, inglês intermediário, no mínimo, avançado ou fluente. Porque isso aí faz uma diferença incrível na hora de tu te pôr aí no mercado, procurar uma profissão. E às vezes, mas eu quero outra coisa, talvez o inglês não seja importante. O inglês é muito importante, então dá aquela atençãozinha. Aqui o canal tem um conteúdo mais de entretenimento, né? Então a gente vai um pouquinho a fundo na letra, a gente fala um pouco de psicologia. Às vezes eu interpreto alguma coisa que é um pouquinho mais obscura, alguma gíria, mas eu não ensino inglês. E eu acho que aí pro inscrito do canal e a pessoa que quer se profissionalizar, quer ficar mais a fundo, né? Entender um pouco mais, vai ser uma coisa que não só vai te ajudar na tua vida pessoal, mas também vai te ajudar aí na vida profissional. Então a minha dica de hoje, e eu espero que escutem com carinho e atenção, aprenda inglês. E a reflexão de hoje vem a pedido do Helder, inscrito assíduo no canal, aí tá sempre comentando, participando, pedindo música, e ele sugeriu uma reflexão para nós, que é a saúde mental e as redes sociais. E é muito interessante esse assunto, né? Porque tá muito em alta também, né? A dependência das pessoas dos aparelhos, né? E não é só as mídias sociais, mas dos aparelhos, telas, né? A gente tem muito essa reflexão. Por sinal, Black Mirror tá voltando em junho, então excelente série. Espero que seja tão boa quanto as outras temporadas. E Black Mirror fala muito sobre isso, né? Nossa dependência da tecnologia. E a gente, como seres humanos, assim, eu fiquei pensando, né? O que a gente pode refletir sobre esse assunto que ainda não falaram, né? Vai ser muito difícil achar um tópico original pra gente poder falar sobre isso ou refletir, mas eu fiquei pensando o quanto... Eu achei interessante que o Helder diz ali nos comentários, né, que ele notou que ele estava usando demais e ele mesmo conseguiu cortar. E eu acho que isso aí também, porque estava em semana de provas, tudo bem, né? Então eu espero que tenha ido bem nas provas. Faz tempo que ele pediu essa reflexão, então eu acho que nesse momento as provas já passaram. Então boa sorte atrasado, espero que tenha dado tudo certo, tenha passado. E eu acho interessante que a autoanálise, né? O sonho de Freud é que a pessoa pudesse ser tão autossustentável que ela podia se autoanalisar. Então é interessante, parte disso é verdade, porque a gente não consegue fazer esse trabalho completamente, mas eu acho que quando a pessoa tem uma noção própria de si e já está nesse trabalho que a gente sempre vem falando nas reflexões, né? O autodesenvolvimento, a autoaceitação, trabalhar em si mesmo, né? Não focar tanto nos problemas do mundo, foca mais em ti mesmo antes de querer ajudar os outros. Então tem muitas dessas coisas que a gente vem trabalhando, refletindo, e que fazem parte desse processo. E eu acho que quando a pessoa já está num trabalho pessoal e ela já tem, no caso, vamos usar o Helder, né? Ele pediu a reflexão, vamos usar ele como exemplo, né? Ele já estava lá focado no estudo para as provas, ele entendeu
que se desvencilhar das redes sociais era necessário para o estudo andar melhor, assim. E isso é uma decisão consciente, é uma ação, então é uma coisa proativa. Então isso mostra que é uma pessoa que já tem uma ligação com as suas necessidades mais bem estabelecida. E às vezes eu acho que a mídia social ela pega muito, e aqui é um chute. Eu estudo sobre isso, mas aqui eu tô chutando, né? Mas eu vou chutar que uma pessoa que tenha, por exemplo, assim, uma propensão a ter vícios, né? Uma personalidade aditiva, ela também tem mais chance de se viciar num celular ou numa rede social do que uma pessoa que não tem uma personalidade aditiva. Porque uma coisa que a gente vê muito assim é essa necessidade. Assim, as pessoas falam às vezes, né? Tu fica rolando ali, aquilo vai te dando dopamina, e aí tu continua. E eu não sei, claro, tem estudos sobre isso, né? E muitas pessoas falam que isso é verdade, né? E até me lembrou também a exposição à pornografia, né? Dizem que isso aí também vai modificando aí o jeito que a gente interpreta as relações. Então tem muitas coisas aí que tem uma vertente agora muito grande das pessoas maneirarem o uso de telas e o uso de aparelhos, o uso de estímulos no geral, né? Por isso que eu até trouxe a pornografia também, né? Muitos estímulos, e a gente vive numa sociedade moderna que nos traz muitos estímulos, eles acabam meio que sobrecarregando o nosso sistema que não foi feito para ter tantos estímulos, né? Então é uma coisa que a gente refletiu. Eu vi o Joe Rogan falar sobre isso, assim, né? Que esses dias deixaram nos comentários ali, né? Eu queria que esse canal tivesse milhares de centenas de inscritos, assim. E eu agradeço pelo sentimento, fico muito feliz mesmo que as pessoas pensem que E tem vindo muita gente no canal também, e eu agradeço muito pelos comentários, as pessoas gostando dos vídeos, assim. E, poxa, me deixa muito feliz saber que o conteúdo agrada e tem valor. Então isso me deixa extremamente feliz. Mas o que eu falei do Joe Rogan é que ele falou assim, ele falava meio que refletindo sobre o Elvis e sobre outras pessoas, assim. A gente não foi feito para ser tão famoso. A gente não foi feito para ter tantas pessoas nos olhando. E eu acho que o inverso também é verdade. A gente não foi feito para olhar tantos estímulos ao mesmo tempo. Porque é o que acontece, assim, a gente que é músico, né? Quando eu comecei a tocar guitarra, a internet estava recém começando. Então eu cheguei a pegar as primeiras baterias eletrônicas, os primeiros sites ali de cifra, né? O Cifra Club começou lá quando eu era adolescente. Então esses sites com todo esse conteúdo começaram a sair, aí o YouTube começou... Apareceram alguns sites de vídeo antes, mas depois veio o YouTube. E isso começa a te gerar aquela noção de que tem muitas coisas e tu não consegue, ou tu nunca vai conseguir fazer algo tão bom quanto... No caso da música, né? Eu tô falando assim, mas às vezes é o caso pessoal, né? No meu caso era a música, que eu já estava sendo exposto a muita gente tocando e criando, e aí tu começa a pensar, meu Deus, eu nunca vou conseguir criar nada original porque tudo já foi criado. E eu acho que isso se estende às mídias sociais. A gente começa a olhar assim, talvez eu nunca vá conseguir ser tão feliz quanto isso que eu tô vendo na mídia social. Talvez eu nunca vá conseguir ter esse tipo de vida que eu tô vendo aqui essa outra pessoa ter. E aí isso começa, ao invés de nos inspirar para melhorar e tentar atingir o que a gente quer, na verdade, a gente recebe tanto estímulo da mídia social, de pessoas que já estão à frente, ou né, parecem estar à frente, porque a mídia social também é uma fantasia, mas esse estímulo é tão forte que nos desestimula, porque é muito. Né? São muitas pessoas muito mais bem-sucedidas do que nós e a gente acaba se travando e aí isso tem um efeito contrário e aí talvez seja até da condição humana, né? Talvez da condição que no nosso cérebro, do nosso aparelho tanto psíquico como biológico, de talvez a gente não foi feito para ter tantos estímulos, né? Então eu acho que tanto é que hoje em dia tem aquela FOMO, né? Fear of Missing Out, é uma síndrome até, né? Que a pessoa precisa estar conectada porque senão ela acha que o mundo girou e ela não acompanhou os eventos, né? Então, é uma coisa muito delicada, assim. E eu acho que o nosso nível de obsessão, às vezes, também reflete como que a gente está se sentindo no geral. O meu chute seria isso, assim. A mídia social te pegar de uma maneira que tu fique grudado, viciado, e tu tem essa necessidade de olhar o que está acontecendo, não deixa de ser uma certa fuga. Eu acho que a gente pode encerrar a reflexão por aqui, assim. Eu acho que essas coisas que chamam a nossa atenção é uma forma de desviar, assim, né? De nos distrair de outras coisas que estão no nosso redor, inconsciente, não consciente. Às vezes é uma coisa que a gente faz involuntariamente, né? A gente acaba grudado ali porque a gente está querendo no fundinho não dar atenção para outras coisas. Então eu imagino que seja isso, assim. E eu acho que quando é demais, num nível obsessivo, compulsivo, eu preciso estar olhando meu telefone, aí já pode
virar uma coisa mais séria, né? Então tem que ser averiguado. Mas eu acho que no geral, assim, todo mundo hoje em dia, né? Porque não é só mídias sociais, né? Eu raramente eu posto muito raramente. Quem me segue no Instagram sabe ali que eu não posto muitas coisas e eu não olho muito. Então às vezes as pessoas me mandam mensagem ali e eu demoro pra olhar. Então não é uma mídia, e até me desculpa, assim, às vezes eu vejo que tem uns seguidores do canal que me mandam mensagens no Instagram ali, querendo conversar, às vezes pedir uma dica, falar alguma coisa sobre o canal, e eu agradeço muito pelas pessoas que me procuram, sou muito grato, mas realmente eu não tenho o hábito de ficar olhando muito o Instagram, então eu acabo até, às vezes, negligenciando e acabo não respondendo, mas sempre que eu posto, sempre que eu vejo e percebo, eu respondo. Mas eu acho que é isso, então. Tem que tomar cuidado, então, para ver se a mídia social não está sendo uma fonte de compensação para alguma coisa que tu não está dando atenção. Valeu? Essa foi a reflexão de hoje e pode deixar aí embaixo nos comentários um tema para a gente refletir. Mas eu acho que semana que vem a gente pode refletir, né? Sempre vai ter reflexão, mas semana que vem eu tô preparando um teminha especial. Vai ser uma alfinetadinha aí pro pessoal, rapaz jovem aí que tá vivendo nesse momento de hoje em dia. Vai ter uma reflexão especial. Vamos lá então, vamos falar da música de hoje, Breaking the Girl. Vou começar falando pelo nome da música, né? Breaking the Girl é um nome polêmico, né? Quebrando a garota. Então, quebrando a menina. Tenso esse nome, né? Curioso, forte. Mas a gente sabe aí que a história dos Chili Peppers tem músicas, né? Que abordam temas mais pesados. Então, pode ser alguma coisa literal, mas também pode ser uma coisa poética. E a gente agora vamos traduzir e ver o que será que ele quis dizer com isso, né? I am a man cut from the know. Rarely do friends come and then go. She was a girl, soft but strange. We were the two our lives rearranged. Então, eu sou um homem cut from the know, né? Cortado, né? Um corte do conhecido. O corte do conhecido tem o cut from the same cloth, né? Que para nós seria em inglês é o corte do mesmo tecido e para nós é farinha do mesmo saco, né? É a transposição desse ditado que eles têm aí. Mas aqui, né? O cut from the know, ou seja, o corte dele, ou a farinha dele vem de um saco conhecido. Essa música ele tá falando do pai dele, né? Ou pelo menos nesse momento. Então, ele veio de um saco conhecido. É literal e poético também, né? Me fiz rir. Então, rarely do friends come and then go, né? Raramente amigos vêm e depois se vão, né? Então ele tá dizendo aqui, a gente já traduziu algumas letras também, né? Na nossa estrada de Chili Peppers, a gente já traduziu muitas letras, né? Mas o que acontece é que é a relação que ele tem com o pai dele. E isso aí influenciou o jeito que ele se relaciona com os outros, né? Totalmente behaviorismo, né? Então isso aí é completamente psicológico, né? Os pais influenciam os filhos, né? Quando tu escutar alguém dizendo assim, essa criança não presta, esse adolescente aí deu ruim, não sei o que lá, olha nos pais. Com certeza tem algo familiar. Nunca é isolado. Um monstro não se cria sozinho. Isso aqui é clássico, assim, ó, beabá da psicologia. Então, sempre que alguém falar que essa pessoa não presta, tem alguém por trás que fez ela não prestar. She was a girl, soft but strange. We were the two, our lives rearranged. Então, ela era uma garota, ela era doce, né? O soft é uma pessoa doce, né? Uma pessoa suave, amigável, né? Uma pessoa frágil, também pode ser. But strange, né? Mas alienada, né? Strange é aquela clássica música do Guns, uma das minhas favoritas de todos os tempos, eu acho demais o movimento que tem aquela música e o jeito que ela... O Axl, né, o cara que eu critico bastante, criticava mais no canal, né, quando a gente falava mais de hard rock, mas quando ele cria essas megalomanias dele aí, as clássicas músicas que ele criou ali, essas obras épicas, né, são fantásticas, né, November Rain, Strange, ali era um Axl muito criativo e é uma música muito boa, né, mas o Strange é essa ideia de alguém que se afastou, se alienou, né, se desconectou do mundo, das pessoas, então bem o clima Axl também, então ele tá dizendo, né, ela era uma garota e ela era doce, né, o soft é doce, frágil, né, uma pessoa aí que não tem muita agressividade, né. We were the two, our lives rearranged, então nós éramos os dois, e as nossas vidas se reorganizaram, então eu acho que assim, quando ele conheceu ela, ele reorganizou a vida dele para acolher essa pessoa, né, mas como ele deu a entender aqui no início da música, ele fala, né? Ele, na verdade, ele é um corte, ele é uma farinha,
igual ao pai. O Anthony foi exposto pelo pai a essa dinâmica e essa vida de artista hollywoodiana, né? Sexo, drogas, rock and roll, muito cedo, né? Isso aí causou grande parte dos traumas que o Anthony retrata nas letras até hoje, né? E aí a gente tá vendo aqui que ele ter reorganizado a vida dele para acomodar essa moça provavelmente não vai dar certo, né? Feeling so good that day, a feeling of love that day, né? Então ele está dizendo aqui que naquele dia ele se sentiu muito bem e sentiu amor naquele dia, né? Então isso também acontece, né, com a pessoa traumatizada e a pessoa que vem com esse comportamento aprendido familiar, né? Se ele não recebeu amor e se ele cresceu num clima onde as pessoas eram promíscuas e usavam drogas e tudo mais, a referência que ele tem de amor não é saudável. E aí ele também não sabe nem dar amor e nem receber amor. E talvez por isso Breaking the Girl. Twisting and turning, your feelings are burning, you're breaking the girl. She meant you no harm. Então, né? Twisting and turning, né? Torcendo e se contorcendo. Your feelings are burning, né? Os seus sentimentos estão queimando, you're breaking the girl. Você está quebrando a garota, né? Então, quebrar ela pode ser essa ideia de... pode ser o relacionamento físico, sexual, né? Então quebrar também de algo forte, mas também pode ser a ideia de... porque no inglês tem a ideia também, pode ser uma terceira conotação então. Pode ser o breaking sexual, pode ser o breaking de terminar um relacionamento, mas pode ser o breaking de fazer com que ela se apaixone por ele. Porque em inglês, aqui eu vou fazer uma comparação que o pessoal mais progressivo não vai gostar, né? Mas no inglês tem a frase breaking the horse, que é quebrar o cavalo. E quebrar o cavalo, na verdade, é domar ele. Então, breaking the girl pode ser a ideia de fazer, não é domar a mulher, mas sim a ideia de fazer com que ela se apaixone por ele. Então, ele quebrou a resistência que ela tinha a se apaixonar por ele. She meant you no harm. Então ela não tinha intenção de te machucar. Então, ou seja, o cara que fere para não ser ferido. Então tem várias conotações aqui que podem ser entendidas nessa letra, né? E a pessoa traumatizada, como eu falei, né? Então ela já ataca para não ser atacada. Então ela tá sempre no modo defensivo, né? Think you're so clever, but now you must sever, you're breaking the girl. He loves no one else. Então, você pensa que é esperto demais, mas agora você tem que encerrar, né? Sever é a ideia de cortar mesmo, né? Então, é a ideia de fazer um corte. You're breaking the girl. Então, você está quebrando a garota. Então, aqui pode ser uma das outras possíveis interpretações. Agora sim, tu está quebrando ela porque tu está quebrando a esperança. Está quebrando o amor que ela depositou em ti. He loves no one else. Então, ele ama ninguém mais, né? Então, o aprendizado que ele teve com o pai, que vivia uma vida hollywoodiana, que tinha muitas mulheres, mas acabava não assumindo nenhuma, né? Homem de verdade assume sua mulher. Então, tá aqui. Mas o que acontece é que ele está reproduzindo o modelo que ele aprendeu em casa. Aqui no verso 2 fica mais claro o que a gente estava conversando até agora. Raised by my dad, girl of the day, he was my man, that was the way, she was the girl left alone, feeling the need to make me her home. Então, eu fui criado pelo meu pai, girl of the day, né? A garota do dia. Então, ou seja, muita rotação de pessoas diferentes, mas nenhuma ficava, né? He was my man, that was the way. Então ele era o meu homem e esse era o meu jeito, né? Então ele aprendeu aí o jeito sedutor do pai, que também já devia ter seus traumas, não conseguia se relacionar com alguém de uma forma profunda e acabava sempre tendo relacionamentos rasos. E aí o Anthony acabou aprendendo isso, né? Infelizmente, aí de novo entra aquele contraste, né? O Anthony era inocente nesse caso, mas por um modelo de imitação, que acabou observando os comportamentos do pai, ele acabou absorvendo esses comportamentos, isso acabou sendo parte da personalidade dele, e a gente vê que até hoje ele não conseguiu resolver isso, né? Porque até hoje o Anthony aí é solteiro, né? Ou os relacionamentos ainda duram muito pouco. Então é curioso como isso afeta o cara até hoje não tratado. E aí o clássico contraste que a gente tem, que a gente já falou várias vezes sobre isso no canal, se todas essas coisas não tivessem acontecido com o Anthony, a gente não teria os Chili Peppers. Então é curioso como da tristeza, dos traumas e desse tipo de acontecimento sempre nascem coisas boas. He was my man, that was the way. Então ele era meu homem, né? Ele é my man, meu homem, né? Meu modelo. E esse era o jeito, esse era o caminho, né? Do aprendizado que ele teve com o pai. She was the girl left alone, feeling the need to make me her home. Então ela era a garota que foi deixada sozinha, né? E o left alone talvez pode ser aquela que... Left alone, assim, no sentido de... Ela foi deixada sozinha, mas ela foi poupada desse estilo de vida do Anthony. Então talvez ele deixou entrar um pouquinho mais na vida dele, né? Feeling the need to make me her home. Ela sentia a necessidade de me fazer
a sua casa. Então ela também devia ter alguma dependência e enxergou no Anthony, claro, né? Se isso é clássico freudiano também, né? Se tu tem algum trauma de relacionamento, tu vai acabar te relacionando com pessoas que também têm traumas de relacionamento. I don't know what, when or why the twilight of love had arrived. Então eu não sei o que, quando ou porquê, mas aí o crepúsculo do amor tinha chegado, né? Então ele acabou de aterrissar aí, né? Não, arrived é chegar mesmo, né? Aterrissar. Mas crepúsculo, né? Então aí a escuridão acaba aparecendo, ou seja, o amor acabou, né? Esse relacionamento que eles tinham se terminou. Então ele já sabia, né? Então ele não sabia por quê, quando, como e tudo mais, mas na verdade ele sabia, né? Que era o jeito dele de viver a vida, né? Então a gente também pode psicologicamente analisar a sonoridade da música, né? Então ela tá numa... Ela é em 3, a gente já falou esses dias de uma música, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aí é o clássico de valsa, né? Então ele tem esse lado, e valsa é o quê? Romântico, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai andando, né? Tem esse movimento diferenciado. Então já dá essa conotação de um romantismo para essa música, apesar de ela falar de um mau exemplo e o jeito que ele quebrou a garota, né? De vários sentidos, como a gente traduziu. E o que a gente também pode interpretar dessa música é que aí essa sonoridade no meio do som é justamente o quebrar, né? E aí, como é uns barulhos de cano, de metal, isso mostra totalmente a rigidez que o Anthony tem bem no meio dele. Vai dizer que não é poético a psicologia aplicada à música, né? Então, o meio do Anthony é rígido, quando o resto ao redor, o mais superficial, é romântico, né? Representado pela valsa. Então, a gente tem aí uma... né? A gente pode entrar até em psicossomatização, né? O mental não tratado vira físico. Então, o mental não tratado do Anthony se reproduz nas músicas que a gente traduz. Olha só, até rimou. Então essa foi Breaking the Girl. Tem entende muito melhor dessa música, quer pedir um som pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.